China, como um país não cristão, não religioso, onde tem sua maioria da população ateia, anuncia apoio total de mais efetividade e participação das mulheres em todos os espaços e âmbitos sociais, onde o governo chinês propõe que as mulheres tenham mais participação na vida social como cidadãs, da mesma forma que os homens possuem. Isso vindo de um país rotulado como comunista e uma ditadura e não religioso, é uma tapa na cara dos países que se dizem democráticos e religiosos, assim como o Brasil, onde nos países religiosos, principalmente o cristianismo e o islamismo, tem como a mulher uma escrava do lar, dos filhos e dos maridos, onde elas têm que ser obediente e submissa ao homem. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. É igual aquela mulher que o marido faz tudo por ela. Chega à noite, ele quer um carinho. A infeliz fala que está com dor de cabeça sem estar. A senhora está pecando, irmã. Se o seu marido é um homem bom para a senhora, à noite a senhora tem que dar para ele. E não fica com vergonha não, porque foi Deus que mandou a senhora dar para o seu marido. Dá que eu estou falando não é dar café, não é pão, não. Precisa de eu ser mais explícito. Precisa, quer que eu escancaro? Não, a senhora tem que dar para o seu marido. Não é o necessário, é até sobrando. Para que ele não procure uma vagabunda na rua e o pecado seja da senhora. Por quê? Porque se ele procura uma vagabunda na rua, ele procurou porque ele caiu no laço do diabo e ele se tornou sem vergonha. E se ele se tornou sem vergonha, é porque a senhora o induziu ao erro. Mulheres, depois de Deus, sede submissas aos vossos maridos, solícitas, ajudem, sejam amorosas, sejam atenciosas, amem os vossos maridos. Você gostaria de ser tratada desse jeito? Eu te dou outra, dá que eu te dou outra, dá que eu te dou outra. Que a sua mãe fosse tratada assim? Você é uma idiota. Você é uma idiota. Você é uma ignorante. Você é uma ignorante. Que a sua filha fosse tratada dessa forma? Vagabunda. Por que isso aqui? Você gostaria de ter um presidente que trata as mulheres como o Bolsonaro trata? Você é uma idiota. Vagabunda. Ignorante. Chora agora, chora agora. Onde a autoridade da casa é o homem e a mulher só é apenas um complemento e um objeto de prazer. Então, parabéns ao governo chinês, onde ele busca colocar a mulher em seu devido lugar, onde ela quiser. Então, vamos assistir ao vídeo a seguir. Começando a ASEAN, que é a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, e aí a gente teve um encontro global das mulheres, mulheres importantes participando, líderes mundiais importantes. Teve lá a Dilma também, a Dilma Rousseff, como presidente do Banco do BRICS. E o que a gente precisa considerar é o discurso de abertura do Xi Jinping, ao lado de sua companheira Peng. O que a gente teve que é muito importante aqui? O Xi Jinping ele fez anúncios extremamente relevantes para o mundo. Vamos começar então. O que ele já anunciou? Eu não vou ler o discurso dele aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito chato, né? Eu só lendo aqui. Ele falou sobre apoiar a causa das mulheres no mundo. Importante já destacar, antes da gente falar aqui das medidas concretas de ação do Xi Jinping da China para as mulheres no mundo, não só da China. Ele reconhece que é preciso fazer mais, tá bom? A China, ela tem avanços em relação às mulheres, mas ainda assim você tem uma sociedade machista, como em toda parte do mundo você tem ainda resquícios culturais desse machismo atuantes, certo? Então ele reconhece isso, apesar dos esforços da China. A ideia é reconhecer e erradicar esse machismo e partir para igualdade de gênero, igualdade de condições. O primeiro ponto que ele anunciou foi o Fundo de Desenvolvimento Global e Cooperação Sul-Sul. 100 milhões de dólares
em investimento para cooperação Sul-Sul, desenvolvimento global para as mulheres. Esse é um ponto muito importante, que além da questão das mulheres, vendo a importância das mulheres, também valoriza a questão do Sul global. As mulheres no Sul global. A China nunca vai abandonar o Sul global, enquanto tiver lá o modelo econômico, político chinês. Segundo ponto, nos próximos 5 anos, a China pretende fazer doação de 10 milhões de dólares para a ONU Mulheres. Tá? Então a gente tem a parte feminina da ONU de representatividade e que cuida dos interesses das mulheres. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, auxílio de 1.000 projetos no mundo de desenvolvimento de subsistência para as mulheres. A China então compreende que as mulheres elas saem prejudicadas, principalmente em relação à situação do machismo, a questão do âmbito familiar, a questão do mundo de trabalho. Então, auxílio a projetos que vão buscar a igualdade de gênero de forma geral. Importante. E, por último, um convite a 50 mil mulheres do planeta para irem à China através de intercâmbios em busca de formação em busca de formação profissional e também para a formação de um centro global de capacitação feminina. Então são 4 medidas concretas. Ele não está simplesmente só ameaçando ou só falando. É importante, viu, Donald Trump? Ficar ameaçando, ficar só falando. Ele está anunciando medidas concretas aprovadas pela China que serão colocadas em práticas a partir de agora. Tá? Isso é muito importante de se destacar. Mas, assim, eu disse agora há pouco que a China não erradicou o machismo, assim como todas as sociedades, infelizmente o machismo ele continua presente, mas a China tem feito esforços para erradicação através de políticas, isso é muito importante, tá bom? A China, para vocês terem noção, vou listar algumas coisas aqui que foram feitas nos últimos tempos. A China é uma sociedade onde historicamente você tinha inclusive casamentos arranjados. Então, por exemplo, com o processo da Revolução Chinesa, desde 1949, 1950, foi promulgada uma lei de casamento e ela foi modernizada, tá, nos últimos anos, que proibia esses casamentos arranjados, né? Casamento arranjado, concubinato, e exige consentimento mútuo para casar, tá bom? Parece parece um outro mundo você falar isso agora, mas existem sociedades que fazem isso ou que a lei simplesmente ela não aborda sobre isso e isso acaba se tornando legal, porque não há abordagem da lei. Um outro ponto é que você teve também lá desde o tempo da Revolução Chinesa, você teve reformas e essas reformas passam também por modernização. Então você teve reformas recentes. Então nessa mesma lei, a Lei de Proteção dos Direitos e Interesses das Mulheres, que essa reforma foi feita em 2022 e passou a entrar em vigor em 2023, que tornam a discriminação no emprego ilegal. É estranho isso, falar isso, porque, de novo, falo aqui para vocês de novo, sem problema. É estranho falar isso porque existem sociedades que atuam, normalizam esse tipo de coisa. A China, então, ela tem leis que proíbem. E aí, por exemplo, nessa lei que eu falei para vocês, a Lei de Proteção dos Direitos e Interesses das Mulheres, que torna ilegal a discriminação no emprego das mulheres, é proibido reter em promoções ou progressão de carreira mulheres com base em gravidez, casamento ou maternidade. É proibido, tá bom? E a gente tem também, desde o tempo da Revolução Chinesa, lembrando que antes da Revolução Chinesa, a China foi um dos países mais pobres do mundo, né? Mais pobres e mais que sofria com maior desigualdade de gênero, desigualdade social. Bom, a China também mantém, com proteção do Estado e organização do Estado, organizações e entidades como a All China Women's Federation, que luta, inclusive, para a aplicação dessas leis de forma prática, que aí a gente está falando de uma entidade nacional, mas existem entidades regionais também, como, por exemplo, o Beijing Women's Federation, tá? Que tentam apresentar formalmente ao governo, através das necessidades da realidade concreta da China, quais as necessidades das mulheres em determinados períodos, em determinados locais, fazer uma avaliação
e colocar as mulheres como protagonistas de fato. Durante a Revolução Chinesa, inclusive as mulheres elas são protagonistas desse processo, tá? Da Revolução Chinesa. Então não tem como você simplesmente ignorar um fato como esse. Então é importante garantir a devida valorização na sociedade. Eu volto a falar para vocês, a China ela não está negando problemas em relação à desigualdade de gênero no seu próprio país. Se ela está fazendo essas atitudes, se o Xi Jinping está anunciando tais atitudes, é porque você já sabe que existem questões relacionadas a isso no mundo e no seu próprio país. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, inclusive eu vou falar aqui para vocês, vocês vão lá no canal do Felipe Duran, tá? E pergunta para ele sobre essas coisas, se tá certo, se existe isso mesmo na China. Eu já vi ele falando de relatos, inclusive nos vídeos dele ele fala que, eu acompanho há bastante tempo já, ele fala que não, a China não é uma sociedade perfeita. Inclusive, deixa eu falar isso para você, se a gente pegar lá em teoria do Marx, né, se a gente pegar no materialismo histórico e dialético, o próprio Marx falava que em tudo há contradições. Nas pessoas, nas entidades, em tudo existe contradições. Em nenhum lugar as coisas são simplesmente perfeitas, tá? Do que a gente vive, do que a gente consegue viver até aqui. Então existem contradições na China, existem desigualdades na China também. A questão é que muitas vezes a China ela luta para erradicar essas desigualdades mais do que outros países. E, por exemplo, a questão da pobreza na China, a pobreza é extrema, inclusive Xi Jinping falou nesse discurso sobre a erradicação da pobreza extrema na China. Pobreza existe, mas a extrema, que é muitas vezes essa que a gente vê, por exemplo, no Brasil, pessoas em situação de rua. Isso a China, ela ou erradicou ou está a um passo de erradicar. Então é a mesma coisa em relação a situação das mulheres. Ainda existem problemas, ainda existe um machismo, ainda existe uma questão cultural que o governo chinês está tentando, através de políticas, erradicar. E é muito importante, não é fácil, realmente não é fácil fazer isso, porque a gente sabe que a questão cultural ela é impregnada no sentido de que ela vai passando de geração para geração e é preciso virar a chave. Então, o governo ele vai tentando achar formas de virar essa chave, tá bom? É isso. Então é isso, gente. Lembrando, se vocês quiserem comprar o cafezinho Vero, café gostoso, café suave, entra aqui no site, aqui eu estou deixando o primeiro link da descrição. Você vai procurar lá a aba lá para você assinar, que é um café por assinatura. Eu só não estou tomando o meu agora aqui, porque eu acabei de tomar no outro vídeo, mas tá lá para vocês. Leia lá sobre os produtores, sobre a questão da ecologia, que é ecologicamente correto. E aí lança lá o nosso cupom de desconto, que é o Café Dialético, que aí você vai ter um desconto na assinatura do Café Vero e ajuda também o canal, que é muito importante, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!